Mensagem de hoje, uma prova de fé. A maior prova de fé que nós temos. Essa não é a primeira prova, mas a maior prova. É nós sairmos do nosso cristianismo formal, confortável, para buscarmos a Deus verdadeiramente, de todo o coração, alma, força e entendimento. Amém? Você passa por provas. Provas de fé. Prova de fé número 1 que você passa. Entre uma dessas provas eu tenho certeza que você já vivenciou ou está vivenciando. Talvez mais do que uma delas. Prova de fé número 1. Às vezes você sente como se Deus estivesse em silêncio para a sua vida. E você sofre no meio da escuridão e de um silêncio, como se Deus não se preocupasse com você, como se Jesus não estivesse ao seu lado. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15. Abra a Bíblia, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, e vamos ver rapidamente essas provas de fé que Deus tem permitido nós passarmos para aperfeiçoar o nosso caráter. Mateus capítulo 15, versículo 21, prova número 1, quando Deus parece estar em silêncio. Mateus 15, versículo 21 a 23, primeira parte, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher clamou para Jesus, uma mulher cananeia. Jesus saiu da Galileia, possivelmente de Cesareia, as regiões ali, começou a ir mais para o norte, para a região de Tiro e Sidom. E quando ele se encontra com aquela mulher, e ela clama: minha filha está terrivelmente endemoniada, tenha misericórdia de mim. E versículo 23, primeira parte, diz o quê? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Falo para alguém nesta manhã que tem clamado a Cristo Jesus e não tem ouvido resposta de Cristo. Número 1. Número 1. Jesus nunca passou por qualquer lugar em vão. Jesus foi para aquela região porque ele tinha um propósito, e o propósito de Jesus era salvar aquela mulher e trazer lições dela para nós hoje. Já pensou? Jesus, ele estava certo dia em Cesareia, do lado de Cesareia ali, de Cafarnaum, melhor dizendo, Cafarnaum, e ele atravessa o lago, o mar da Galileia, para ir à terra dos Gerazenos, ou Gesarenos ali, somente para libertar 2 endemoniados, sendo que um deles especificamente se tornou um grande evangelista de Cristo Jesus. E aqui em Mateus, no capítulo 14, no versículo 34 a 36, diz que quando Jesus voltou para lá, depois de salvar aquele homem, diz que a multidão veio estar com ele e rogavam para que Jesus curasse os enfermos, expulsasse demônios e fizesse curas ali. Jesus nunca passou por qualquer lugar em vão. Lição número 1. Sabe o que isso significa? Significa que se você está aqui na igreja hoje, não é em vão. Você veio ter um encontro com Cristo, e Cristo está aqui para ter um encontro contigo. Amém. Você que está me assistindo nesse momento, você não caiu nesse canal em vão. Alguém não mandou o link dessa mensagem em vão para você por nada. Não. É porque Jesus está indo ao teu encontro para te salvar. Amém por isso. Queridos, lição número 2. Jesus não respondeu uma palavra sequer. Que duro isso! Se ele tivesse pelo menos dito uma palavra, quando ela clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Se Jesus ao menos tivesse olhado para ela. Ele sequer olhou para ela. Jesus não disse uma palavra sequer. Situação difícil, ruim, não é verdade? Mas podia ainda ficar pior, e o texto revela que a situação ainda ficou pior. Sabe por quê? Porque os discípulos pediram para Jesus falar.
Os discípulos pediram para Jesus falar, mas pasmem, eles não pediram para Jesus curar a filha dela, para Jesus estar com ela, eles pediram para Jesus mandar ela calar a boca. Você consegue imaginar um negócio desse? Que loucura! E o capítulo 15, versículo 23, segunda parte, diz: e os discípulos, aproximando, rogaram a Jesus: Senhor, despede ela, porque ela vem clamando atrás de nós, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus não falou nada para ela, não falou nada, mas disse para os discípulos. Sabe por quê? Porque ainda podia ficar pior. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Versículo 24, Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher ouviu essas palavras. Jesus não falou para ela, Jesus não olhou para ela. Os discípulos disseram: Senhor, manda ela ficar quieta e ir embora. E agora quando Jesus fala, Jesus diz assim: eu não fui enviado senão para as casas, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A implicação é que ele não tinha sido enviado para ajudar ela. Terrível, não é verdade? Mas podia ficar pior ainda? O que você acha? Sim ou não? Sim, podia ficar pior. Se você acha que a situação da sua vida está ruim, pode ficar pior. Pode ficar pior. Versículo 25 e 26. Não feche a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta em Mateus capítulo 15, versículo 25 e 26. Diz assim: ela, porém, mesmo ouvindo os discípulos falarem, Jesus não falando nada, e depois Jesus dizendo: não é para você que eu vim, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, agora ele falou com ela, para ela, e olha o que Jesus diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uau, como assim? Quando Jesus fala com ela, ele a compara com um cachorrinho. E os discípulos ficam pensando: será que essa mulher não se toca? Ela nem é judia, nada disso, fica clamando aqui, como assim? Mas ela não se... notem o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus. Ela não se importava com o que os outros pensavam dela. Ela não se importava com aquilo que os outros diziam ou podiam dizer dela. Ela tinha os olhos fitos em Jesus e ela se importava sim com o que Jesus diria dela, não o que os outros diriam dela. Será que eu falo para alguém nessa manhã que tem vergonha de vir à igreja, ou estudar a Bíblia, ou se tornar um adventista do sétimo dia, ou se batizar, porque o que meu pai vai dizer, o que a minha mãe vai dizer, o que a minha família vai dizer, o que meus amigos na escola vão dizer? Ei, escuta, não importa o que os outros vão dizer, o que eles pensam de você, o que importa é o que Jesus pensa e diz de você. Amém. Ela sabia o que ela queria, e mesmo que Jesus tenha dito para ela: olha, não é bom tomar o pão e dos filhos lançar aos cachorrinhos, ela não se importa com nada disso. Ela olha para ele, versículo 27 diz: Senhor, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Certamente agora, aos prantos, falando isso e demonstrando sua fé em Jesus. Então Jesus responde, olhando para ela, e Jesus diz o que reencontramos no versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, sarada. Pergunta: será que você e eu passaríamos pela prova que essa mulher passou? Será que você e eu passaríamos? Vou fazer uma outra pergunta aqui para nós refletirmos. Por que Jesus às vezes fica em silêncio para nós? Por quê? Falo para alguém nessa manhã que está aqui na igreja, ou que está nos assistindo. Coloque aí nos comentários: eu sinto que Jesus está em silêncio para a minha vida. Eu sinto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e para você que está aqui na igreja também. Jesus amava aquela mulher, e Jesus conhecia os limites da sua fé. Ei,
Se para você Jesus está silente, mesmo com os teus clamores, com os teus rogos, saiba, tenha certeza, Jesus te ama. Ele conhece os limites da tua fé. Ele não vai permitir que nada aconteça com você sem que esteja na sua presciência para te salvar, e não só te salvar, mas salvar outros que te cercam, que nos cercam. Jesus fica em silêncio para nós esquecermos quem somos e para nós focarmos nele. Ela era cananeia, não era judia. Não. Esquece quem você é. Pensa quem Ele é. Ele é. Coloque os teus olhos nele. Fite os teus olhos em Jesus. Jesus fica em silêncio para deixarmos de nos preocupar com o que os outros falam e pensam de nossa fé, para nos preocuparmos com o que Ele pensa e fala de nós. Jesus fica às vezes sim em silêncio para provar não somente a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Ele ficou em silêncio para provar os discípulos. E não só os discípulos. Você também. Eu também. Porque assim como Jesus trabalhou com aquela mulher, amando ela, conhecendo os limites da sua fé, Ele está trabalhando com você e comigo hoje, para expandir os limites da nossa fé. Você sente como se Deus não se importasse com você e não te responde sequer uma palavra? Jesus disse, está registrado essas palavras em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Jesus disse: não fará Deus justiça por seus escolhidos, aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Você tem clamado a Jesus dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Prova de fé número 2. Número 1, quando parece que Jesus fica em silêncio. Número 2, quando parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus se esqueceu. Escuta, eu tenho clamado, eu tenho pedido tanto a Deus, mas Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não esquece. E eu tenho uma prova bíblica para você, para isso. A prova número 1, que quando você pensa que Ele está em silêncio, Ele não está em silêncio. A prova número 2, quando você pensa que Ele se esqueceu, Ele não se esqueceu de você. Ele sabe tudo a teu respeito e Ele tem muito mais para te dar e para me dar do que aquilo que a gente pode pedir, pensar, sequer imaginar. E eu lembro, e daquela maior prova talvez que alguém poderia ter passado, e como passou ali, Marta, Maria e Lázaro. Lembra que está registrado lá em João capítulo 11? Você conhece essa história? Diz o que lá em João capítulo 11, versículo 1 a 4? Diz assim: ora, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria de Marta, e Marta sua irmã. Esta Maria, versículo 2 de João 11, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Deixa eu te perguntar, você conhece a história? Você já conhece o fim da história? Mas tente se colocar no lugar de Maria, Marta e Lázaro, amados por Jesus. Jesus, quando ia a Betânia, estava ali cerca de 4 quilômetros de Jerusalém, ficava na casa de Maria e Marta, amados de Jesus, queridos de Jesus. E eles mandam dizer para Jesus: Senhor Jesus, aquele Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está doente, ele está enfermo.
Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, é para a glorificação, para a vida, para a glória do Filho de Deus. E quando o mensageiro C chega dizendo: Jesus mandou dizer isso, certamente eles pensaram: Jesus logo vai vir. Aliás, Jesus pode de lá dizer uma palavra e Lázaro aqui ficar curado. É ou não é verdade? Pois Jesus já tinha feito assim com o servo do centurião. Certamente eles tinham fé de que Jesus sequer precisava estar ali, com uma palavra Lázaro teria sido curado. Sim ou não, igreja? Mas Jesus não veio. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, não sei quantos dias passados ali, Lázaro piorou e morreu. E depois de 4 dias de Lázaro morto, Jesus apareceu. O que é que passou na mente de Maria e Marta e dos seus amigos? Jesus se esqueceu. Jesus se esqueceu. Falo para alguém que passa pela prova do esquecimento e você pensa: Jesus se esqueceu de mim. Jesus se esqueceu, eu tenho clamado, eu tenho pedido, já faz tanto tempo, mas nada acontece. Deixa eu dizer para você, quando Jesus apareceu, Marta, no versículo 21 do capítulo 11, assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Versículo 23, Jesus então disse: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus disse então, versículo 25: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, no versículo 39, 40, Jesus chega perto lá onde Lázaro tinha sido sepultado, ordenou Jesus: tirem a pedra. E Marta ainda disse: Senhor, ele está morto, cheira mal, é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus. Como assim? Como assim? Ei, você pensa que eu me esqueci de ti? Não, eu não me esqueci de ti, não. Ei, você está diante daquele que é a ressurreição e a vida, você esqueceu disso? Não, Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar lá no último dia. Sim, não, Jesus, não é isso que eu estou falando. Você crê nisso? Onde colocaram ele? Aí foi lá: tirem a pedra. Mas Senhor, cheira mal. Como assim? Será que eu falo para alguém nessa manhã que pensa que Deus se esqueceu de você, que Jesus se esqueceu de você? Ele não se esqueceu e jamais se esquecerá de ti. As escrituras dizem: mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Uau! Esse é o nosso Deus. E embora pareça que Jesus tenha esquecido, sabe o que ele quer nos ensinar com isso? Sabe por que às vezes parece que Jesus se esqueceu? Só parece, porque ele nunca se esquece. É porque ele, Jesus, escuta bem o que eu tenho para te dizer, eu falo em nome dele. É porque Jesus entende que, a menos que nossas mais altas esperanças morram, não seremos capazes de confiar inteiramente, completamente nele. Repito, às vezes parece que ele esqueceu, e ele demora mais do que você imagina, mais do que você queira, porque ele sabe que a menos que as tuas mais altas esperanças morram, você não vai aprender a confiar inteiramente nele. E é por isso que Jesus, ele não chega assim, faltando 1 minuto para a hora marcada. Não, na tua hora marcada. Não. Às vezes ele não chega nem em cima da hora marcada. Às vezes ele é de uns 10 minutos no teu relógio, mas no relógio dele é a hora certa. Porque ele sabe que a menos que você morra para todas as tuas esperanças mundanas, você e eu estaremos perdidos. Nós cremos no dom de Deus, no que ele fez lá com Maria, Marta, ressuscitou Lázaro. Nós cremos no Deus da Bíblia.
Nós cremos no Deus que opera na China, mas será que a gente crê no Deus que pode operar na minha vida, na nossa vida hoje? E eu quero dizer para você, você não apenas tem que crer, mas você tem que saber, Ele está operando sim na tua vida hoje, mesmo que você pense que Ele esqueceu. Ele não esqueceu. Ele está obrando todo o tempo para te salvar. Se você se sente como se Deus tivesse esquecido de você, eu quero ler para você o que encontrei no livro Educação, página 255, relacionado aos eventos da história de Cristo Jesus nas Sagradas Escrituras. Assim, estas coisas não foram escritas meramente para que as pudéssemos ler ou admirar, mas para que a mesma fé, para que o que a igreja diz para mim? Para que a mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus, possa operar em nós hoje, de maneira não menos assinalada do que a que ele operava naquele tempo. O Senhor fará hoje, onde quer que haja corações de fé, que sejam os condutores de seu poder. Amém. Não há perigo, notem, não há perigo de que o Senhor despreze as nossas orações ou as orações do seu povo. Livro Parábolas de Jesus. Não há perigo que o Senhor despreze as orações do seu povo. O perigo está em que o que, igreja? Desanimem na tentação e prova e deixem de perseverar em oração. Aqui está o perigo. Esse é o perigo. Prova de fé número 3. Às vezes você pensa que ele está silente, às vezes você pensa que ele esqueceu, mas às vezes você pensa, mas pastor, os poderes do mundo que me cercam são poderosos demais. Eu não consigo. Veja, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque você e eu temos um chamado de Deus, e esse chamado é para sermos testemunhas, falarmos de Jesus para as outras pessoas. Mas você pensa assim, eu não posso, eu não tenho como, porque minha vida está isso, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve, olha os problemas que eu estou passando. Eu estou mostrando para você, não, até Jesus voltar nós passaremos por provas e dificuldades, mas entenda, número 1, Jesus não está em silêncio para você. Número 2, Ele não se esqueceu de você. Número 3, pode parecer que as circunstâncias ao seu redor sejam tão terríveis e desastrosas como uma grande tempestade, e você pensa que vai ruir, vai naufragar. Eu quero dizer para você, Deus está ao seu lado, Jesus está à sua frente. Mateus capítulo 14, abra a Bíblia comigo. Mateus capítulo 14, o que diz as Escrituras? Aqui nós encontramos aquele relato bíblico, logo após Jesus ter multiplicado os pães e peixes. Vejam o contexto, atentem para o contexto. Eu já digo o verso para você, Mateus 14, olha para mim, rapidamente, olha para mim. Jesus havia acabado de multiplicar naquele dia pães e peixes, 5 pãezinhos e 2 peixinhos para uma grande multidão. Eles estavam ali a ponto de aclamar Jesus o Rei. Quem é esse? Ele resolve todos os problemas de ordem social, ele resolve todos os problemas de ordem ali de saúde, curando todos os enfermos, ele alimenta todos, o problema de alimentação. Que rei é esse? E quando Jesus percebe que eles estavam ali para aclamá-lo rei, Jesus assim, ei, vem cá vocês 12 aqui. Sim, senhor, estamos prontos aqui. O que o senhor quer de nós? Dispersam a multidão. Dispersam a multidão agora. Façam o que eu estou ordenando. E eles não tiveram como rebater as palavras de Jesus e despedem a multidão. E para piorar ainda, porque podia ficar pior, Jesus disse assim, agora vocês vão embarcar no barquinho e sumam da minha frente. E Jesus subiu no monte para orar e eles vazaram da frente de Jesus, sumiram da frente. Mas podia ficar pior ainda, não podia? Ah, sim, podia, porque Jesus permitiu que uma tempestade sobreviesse sobre eles enquanto eles estavam atravessando o mar. E agora eles estavam para morrer aí, lutando com as suas forças, mas podia ficar pior, não podia? Porque em algum momento eles olham e eles veem alguém andando sobre as águas, e eles pensam que era um fantasma.
E Jesus disse assim: ei, não tenham medo, sou eu. E Pedro olhou e disse assim: Senhor, se és tu, então manda que eu ande sobre as águas. Versículo 28 a 30, respondeu-lhe Pedro, Mateus capítulo 14, e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Uau, que experiência! Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! Parece que as forças da natureza são maiores do que você. Você até embarcou no barco da fé e começou a remar e estar com Jesus. E de repente Jesus disse assim: filho, eu tenho aqui algo extraordinário para você. Você está quase sucumbindo, você está indo ali à morte, você não está suportando. Sim, filho, vem, anda sobre as águas, eu ordeno você. E de repente você, temeroso ali, coloca o pé na água e vê que está firme. E você passa por uma grande prova de fé e o outro pé fica firme. E você começa a andar em direção a Jesus. Mas as provas não param aí, as provas não terminam. Enquanto você está andando sobre as águas, de repente você percebe e lembra: mas Jesus foi silente para mim durante muito tempo. E de repente você lembra: mas Jesus talvez tenha se esquecido de mim. E mesmo andando sobre as águas, sobre as provas da vida, tendo vivenciado milagres de Cristo Jesus na sua vida, de repente você afunda no mar. As forças que me cercam são maiores do que eu posso suportar. O Senhor Deus me deu um bom trabalho, mas eu perdi o trabalho. Eu tive que me mudar, ir para uma outra região, para um outro canto. E agora o que vai ser de mim? Eu passei por uma prova muito difícil. Eu sobrevivi a uma luta contra um câncer, mas o câncer voltou. E agora o que eu faço? As coisas são muito difíceis. Lembre-se, em meio às tempestades da vida, Jesus nos chama para andarmos em sua direção. Olhe para Jesus, fita os seus olhos em Cristo. Jesus, em meio às tempestades da vida, diz: filho, venha, eu vou fazer você andar sobre as águas. Jesus nos chama para mantermos os nossos olhos fitos nele. No livro Testemunhos para a Igreja, a serva de Deus escreve: nos dias mais escuros, veja o que diz esse texto, é para você e para mim. Nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram intransponíveis, que diz a serva de Deus? O que ela diz? Não temam, tenham fé em Deus. Ele está realizando a sua vontade, operando todas as coisas em benefício do seu povo. Amém? Não temam, não temam. E ela continua dizendo: quando pela fé, quando pela fé nós fizermos o que a igreja diz para mim? Nos apoderarmos da força de quem? De Deus. Ele mudará maravilhosamente a mais desesperada e desalentadora perspectiva. Assim fará para a glória de seu nome. Quando você estiver passando pelas dificuldades e provas da vida, tempestades da vida, parece que as forças que te cercam são maiores do que você pode imaginar ou suportar. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Ele é Deus maior. Amém? Prova do silêncio, prova do esquecimento, prova das forças que nos cercam. Lembre-se, quando as forças do mundo parecem ser mais poderosas para você, lembre de José no Egito. Ele foi para o Egito, não porque ele quis, vendido como escravo. E como escravo na casa de Potifar, onde ele colocava a mão, tudo prosperava. Ele foi enviado para a prisão. E depois de passar anos na prisão, Deus o ergueu. E diz o salmista no Salmo 105, versículo 17 a 19, falando de José, o salmista diz: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram ferros, até cumprir-se o que, igreja? A profecia a respeito dele, e tê-lo provado
a palavra do Senhor. E tê-lo provado o quê? A palavra do Senhor. Não foram as provas do Egito, não foram as provas dos irmãos que colocaram sobre ele, não foi a prova da cadeia. A Bíblia diz que foi a palavra do Senhor quem provou José. Ele foi provado pela palavra do Senhor. Por quê? Como assim? Porque enquanto jovenzinho, Deus deu a ele 2 sonhos e disse: você vai governar sobre teus irmãos e sobre toda a tua família. E em meio a todas as provas e dificuldades que ele passou em sua vida, ele nunca se afastou da palavra do Senhor. Ó querido, querida, em nome de Jesus, olha para mim, entenda o que eu vou dizer para você. Você, assim como José, é uma filha amada de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você pertence a Jesus pela criação e pela redenção na cruz do Calvário. Diga amém, eu creio. E Deus tem um propósito para a sua vida. O propósito é você ser grande, é você ser cabeça e não cauda, é você ser um representante dos céus aqui na terra. E louvado seja o Senhor Deus por isso. Não se esqueça de quem você é e dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Quanto maior a prova, maior a vitória. Quanto maior for o preparo, maior será o poder da influência e do serviço. Deus te fez para ser grande, Deus te fez para fazer grandes coisas para o seu nome. Ele está ao teu lado. E a última prova. Sabe que se Deus fica silente é terrível. Se Deus parece que Ele esqueceu, é pior ainda. E quando tudo que nos cerca ao redor, as forças do mal e da natureza das circunstâncias da nossa vida, parece que nós não conseguimos suportar, é pior ainda. Será que pode ficar pior? O pior é quando parece que Deus errou, falhou. E essa quarta e última prova de fé, quando Deus parece ter falhado. E nós vamos ler juntos esse último texto da Bíblia dessa manhã. Abra a Bíblia ali em Marcos, no capítulo 15, versículo 22 a 32. Marcos 15, versículo 22. Abra a Bíblia, vamos ler juntos esse texto, o último texto de Deus, do Senhor para nós nesta manhã. Versículo 22 até o versículo 32. Acompanhe para mim. Quando parece que Deus falhou. Oh, terrível situação essa. Versículo 22 do capítulo 15 de Marcos, assim: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Levaram ele para lá, nosso Jesus. Deram-lhe de beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Então fizeram o quê? Crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre ele, para ver quem levaria, o que levaria cada um. E na hora terceira, quando o crucificaram, e por cima dele estava em epígrafe a acusação, e essa acusação dizia o quê? O rei dos judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a profecia que diz o quê? Com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te o quê? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarneciam entre si, diziam: salvou aos outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que nós vejamos e creiamos. E também os que com ele estavam o insultavam. Você consegue imaginar? Que desespero, que loucura foi para os discípulos verem a sua maior esperança, o seu Cristo, o seu Deus, o seu Messias, o seu Salvador, agora na cruz.
não. Não, alguma coisa está errada, Deus errou. Isso não. Falo para alguém nessa manhã que sente que alguma coisa aconteceu ou tem acontecido na sua vida, e você pensa, não, Deus não podia permitir que isso acontecesse. Deus errou, Deus falhou. Entenda uma coisa, querido, querida. Deus, naquilo que para nós parece que Ele falhou, na verdade, Ele acertou. Amém? Pode parecer aos teus olhos que Ele falhou, mas Ele acertou. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu não sou Deus. O ato de Deus que parece para nós ser uma decepção, na verdade é para a nossa salvação. Aquele ato de ver Jesus sendo pendurado no madeiro, morrendo numa cruz, foi a maior decepção. Na verdade, era para salvação. Deus não falhou, não falha, jamais falhará. No livro Grande Conflito lemos: o tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o quê? O cansaço? O que mais? A demora? E o que mais? A fome. O cansaço de esperar um Deus silente, a demora de um Deus que parece que esqueceu, e mesmo as forças da natureza que parecem que sucumbem à minha fé. O tempo de agonia exigirá uma fé que não desfaleça, ainda que severamente provado. Eu concluo deixando com você um dos textos que eu acho mais lindo, um dos textos mais lindos de toda a inspiração. E diz o seguinte: ó querido, entregue a Ele todas as coisas que te perturbam a tua mente. Amém? Entrega para Ele. Coisa alguma é grande demais para que Ele não possa suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Não há um só capítulo da nossa existência, da tua existência, filho, filha de Deus, que seja demasiado escuro para que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que Ele não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observado pelo Pai Celestial, ou sem que Ele lhe desperte imediato interesse no coração de Deus. As relações entre Deus e você, está sentado aqui na igreja nessa manhã e nos assiste e ouve nesta hora, são tão particulares e plenas para Deus, que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse Ele dado o seu Filho amado. Amém? Quem é esse Deus? Mariane, esse é o meu Deus. Amém? Esse é o teu Jesus, querido. Qualquer pensamento, Ele vê. Jonatas, Ele conhece todo o teu pensamento. Tudo. E quando você dirige o teu pensamento, tua mente para Ele, é como se não houvesse mais ninguém no universo por quem Ele tivesse tanto interesse. Ó queridos, quando Deus parece estar em silêncio, Ele é Deus. Quando parece que Deus se esqueceu, Ele é Deus. Quando parece que as forças que nos cercam são mais fortes do que nós, Ele continua sendo Deus. E quando mesmo parece que Ele falhou, Deus é Deus. Amém? Quero fazer um convite para você. Se há alguém nessa manhã aqui que sentiu que Deus estava silente, ou se esqueceu, ou que as forças
ou que ele errou, mas que hoje você gostaria de dizer: Senhor, em tudo isso eu vejo que o Senhor estava trabalhando em mim para me salvar. Senhor, me perdoe, continue fazendo a tua obra. Eu sou teu, Senhor, eu sei que o Senhor está ao meu lado. Se você, em meio às lágrimas dessa vida, às lutas dessa vida, quiser nesta manhã entregar o seu coração a esse Deus, confiando que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus, que Deus é Deus, não silente, presente, não esquecido, mas ao seu lado, todo poderoso, que jamais falha. Enquanto o Alexandre canta essa música, eu convido você que está ouvindo a voz desse Cristo no seu coração a vir aqui à frente. Vem aqui à frente. E nesse gesto de vir aqui à frente, você vai entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus eternamente. Amém. Graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Perdão, Senhor, quando nós pensamos que o Senhor estava silente, distante, que o Senhor talvez tenha se esquecido. Perdão, Senhor. Perdão, o Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor é Deus em todas as circunstâncias. Continue sendo o nosso Deus, Pai, trabalhando em nosso coração, nos salvando de nós mesmos, nos preparando, Pai, dia a dia, semana a semana, para recebermos a chuva serôdia, Pai, que vai banhar toda essa terra com o poder da mensagem que Jesus em breve virá. Usa-nos como povo, como igreja, como indivíduos. Te pedimos em nome dEle, Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém, Deus querido. Amém.